Olá, queridos ouvintes do nosso CESAcast. Estamos de volta em mais um episódio da segunda temporada que fala sobre carreiras em inovação, onde estamos trazendo discussões importantes e interessantes sobre como as carreiras se adequam ao movimento do mercado, como o profissional pode inovar e como temas como transição, diversidade e tecnologia caminham juntos quando falamos sobre as carreiras das pessoas. Se você está chegando por aqui agora ou não trabalha conosco, prazer! Nós somos o CESA, um centro de inovação que há mais de 2 décadas forma pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância de promover diversidade e inclusão nas empresas, como inovar na trajetória de carreira de uma pessoa que faz parte de grupos minorizados frente a tantos desafios impostos e como promover ações de equidade. Isso e muito mais após a vinheta. Vem que tá massa! Pensar em diversidade vai muito além de lançar um olhar gentil para as necessidades da sociedade e criar um ambiente mais humano e inclusivo. Para líderes de negócio, esse pilar possui valor estratégico. À medida que as organizações se tornam mais diversas, seu crescimento em produtividade e lucratividade também aumenta. E isso deve à pluralidade de experiências e perspectivas que são somadas ao time. Por isso, falar em diversidade e inclusão em empresas de tecnologia é necessário e também urgente. Afinal, existe pouquíssimo espaço para as empresas que não buscam diversificar o seu corpo de colaboradores. O mundo mudou e é preciso que a inclusão seja algo além de ações para atender apenas cotas de diversidade. Para conversarmos sobre esse importante tema, convidamos essas 3 queridas pessoas, colaboradoras aqui do CESA, que atuam na área de tecnologia e vão compartilhar conosco como eles têm inovado e superado em suas carreiras. Estou aqui então com o Caetano, com a Rebeca e com o Gabriel. Vou pedir para que eles se apresentem individualmente. Olá, querido ouvinte, boa tarde, boa noite, bom dia, depende aí da hora que você está ouvindo, de maneira geral. Prazer, eu sou Igor Caetano, conhecido como Caetano ou Caê, aqui pelo CESA. Sou designer de produto, tenho aí alguns anos de experiência com o tema de diversidade. Participei da coordenação do programa Porto Mais, que era um projeto aqui do Porto Digital para a inclusão da comunidade LGBTI+, aqui no ecossistema. Também participei do Comitê de Diversidade do CESA e... para além da minha vida profissional, eu sou artista circense, uma brincadeira ou outra em tecido acrobático e lira. Ai, que delícia! Eu adoro tecido acrobático. Eu quero dicas depois, viu? Quero muitas dicas. Também, viu? Também. Acho chique. Oi, povo. Eu sou Rebeca Bivar, ou Beca, como o pessoal aqui me conhece. Eu sou cientista de dados aqui do CESA. E eu atuo com ciência de dados tem alguns anos. Estou no CESA tem 1 ano já. E eu acho que eu estou aqui porque eu sou uma mulher em tecnologia e, além disso, eu sou uma mulher que faz parte do grupo LGBTQIAP+. Então, diversidade é um assunto mega importante para mim. Por isso, porque eu acho que a gente tem sim que falar sobre isso. E é massa poder estar aqui, inclusive, muito obrigada. E para além disso aí, eu sou gamer. Eu gosto muito de jogar joguinhos de tabuleiro, joguinhos de PC. Então, contem comigo pra tudo, se o assunto for jogo. Por favor, se você já baixou Hogwarts Legacy, não fale comigo. Não quero spoiler. E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel, sou engenheiro de software aqui no CESA. Eu acho que eu tô aqui no CESA há mais... vai fazer daqui a pouco 6 aninhos, então faz um pouquinho mais de tempo aí que as outras pessoas, né? Pelo que eu tô vendo. Eu acho que ultimamente, num tempinho livre aí que a gente tem como hobby, eu tenho tudo que é da área fit. A minha ideia agora é virar rato de academia, né? Eita. Bom, uma hora a gente vai conseguir, os humilhados vão ser exaltados. Então, eu acho que é isso. Queria agradecer, né, Paty, por ter me chamado aí para participar. Algumas vezes eu já escutei e presenciei pessoas se surpreendendo de fato, né, que vê uma pessoa preta na área de engenharia de software, principalmente num cargo um pouco mais diferente ou numa área de liderança, um pouco difícil. Então, legal a gente vir trocar uma ideia um pouquinho sobre isso. Que massa, pessoal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Esse assunto, como eu disse, é mega importante. E vamos lá para a gente poder discutir mais, né, sobre isso. Pessoal, então, para vocês, o que nós devemos considerar no momento de começar a falar sobre diversidade em uma empresa?
Pode ir, Caetano, porque a gente vai seguir o sentido horário da coisa, né? Ok. Se quiser, eu posso começar também. Começa, Eu tô com... legal. À vontade, você já tem alguma coisa pra apontar? É porque assim que ela começou a falar, já me veio na cabeça que foi... você falou sobre a gente, em empresas, parar de entender diversidade como só sistema de cotas. Só para ficar bonito na foto e só para a gente ter aquilo ali como... essa é uma empresa inclusiva. Eu acho que diversidade numa empresa, ela é primordialmente sobre ter pessoas diversas mesmo. Ter vivências diferentes, ter pessoas com experiências e histórias diferentes, para poder a gente ter um ambiente em que tem menos atrito, tem mais inclusão e acaba, tipo, por consequência disso aí, sendo mais seguro e mais produtivo. Porque eu falo por mim mesma, tipo, se eu tô num lugar em que eu consigo ser eu mesma 100%, eu sou claramente mais produtiva, eu tenho muito mais vontade de trabalhar, muito mais vontade de colaborar com as pessoas que estão ao meu redor, do que se eu tô num ambiente em que eu tô, tipo assim, constantemente tendo que fingir ser outra pessoa e ter essa ansiedade tapando a minha produtividade, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, assim, que diversidade numa empresa não é só para sair bonito na foto. É para funcionar. É para a gente ter uma empresa produtiva. Total, Beca. E se a gente parar pra pensar assim, o que é uma empresa? Uma empresa é um ecossistema ali de pessoas, e ecossistema, por definição, é um conjunto de organismos que coexistem de maneira saudável. Então, diversidade é uma palavra-chave. As pessoas são diversas. Não tem nenhuma organização que não seja diversa. Mas eu entendo que quando a gente está falando de trazer diversidade para as organizações, a gente está falando de pensar nas pautas sociais, pensar no movimento preto, pensar nas pessoas com deficiência, pensar nas pessoas em vulnerabilidade social, nas mulheres, na população LGBTQIAP+, e todos esses outros recortes. E aí eu acho que um primeiro passo é deixar as pessoas livres para elas se articularem. Eu acho que é muito bacana quando uma organização ela começa um movimento de defender e estimular a diversidade, quando ela abre espaço para que as pessoas dentro dela, que já são diversas, consigam se organizar e propor ações e propor iniciativas. Porque, assim, toda organização tem aí as pessoas diversas, mas nem sempre elas se sentem tão livres para começar a se organizar juntas. E é muito bacana quando elas começam a gente faz parte aqui de um mesmo recorte, a gente tem aqui uma experiência social semelhante, dá para a gente se juntar e dá para a gente propor algumas coisas para a organização. Então, assim, esse conforto, para mim, é um primeiro passo essencial. Eu concordo com tudo que Caetano e que a Beca trouxe, né? Se eu tenho alguma coisa a adicionar assim, seria que eu já vi diversas vezes em alguns lugares que eu presenciei muita gente falando sobre isso, né? Sobre, por que a gente fala toda hora de diversidade? Por que a gente fala toda hora disso? E aí, quando a Beca falou sobre a pessoa se sentir parte da coisa, se sentir parte do ambiente, eu lembro de uma frase ou algo assim que eu tava em um evento, geralmente, como o Caetano trouxe, eventos de comunidades e de ecossistemas, principalmente aqui onde a gente está, para quem não conhece o César, né? Principalmente aqui no Nordeste, no Porto Digital, esses eventos que trazem para a gente ecossistemas e os grupos formados aqui são muito fortes em diversidade. Eu acho isso muito massa. A gente tem um ecossistema muito forte, muito diverso, então toda hora que você está num evento desse tipo, você vê tudo que é tipo de gente, de pessoa, isso é muito massa. E alguém, em um desses eventos que eu fui, né, alguém falou assim que a ideia é a gente falar sobre diversidade e grupos minoritários até que a gente não precise mais, porque esses grupos minoritários não são mais grupos minoritários, são só um grupo, né? Então, enquanto uma empresa tiver essa abertura para que ela entenda que a gente precisa fazer com que grupos minoritários e esses outros problemas que a gente tem para ter uma diversidade maior existirem, eles tiverem bem para fazer isso sumir, né? Transformar tudo num grupo, a gente não precisar mais falar sobre. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, sabe? Esse é o sonho, né? Eu acho que a gente pensa muito em ver o mercado onde a gente normalize, no sentido de que esses discursos não são mais tão necessários nesse sentido, Sim. né? E me faz lembrar bastante, né? Eu acredito que há 2 anos, o César fez uma campanha
bem na época do novembro, né, que é um mês de consciência, né, da negritude, e nessa consciência racial, né, o César estava preparando para poder fazer um tipo de comunicado e percebeu que 3% apenas do quadro dos seus colaboradores, das pessoas colaboradoras, eram pessoas ditas como pretas. E isso pra gente foi um baque muito grande, né? A gente tem muito essa consciência de promover, né, ações para grupos minorizados. E quando a gente ia fazer uma grande celebração, um grande comunicado, eu era, inclusive, parte do comitê de inclusão e diversidade nessa época, a gente, na verdade, foi um reconhecimento de que a gente não tinha ainda chegado no nível legal em termos de organização. E quando a gente reconhece, né, o problema da inclusão em uma empresa, vocês acreditam que é o primeiro passo para se implementar medidas capazes para a gente solucioná-los? Eu acredito que sim. Tipo assim, é aquela coisa. Não adianta a gente estar olhando, usando esse exemplo que você deu aí, para os outros, de tipo, novembro é o mês que a gente para fazer um movimento, para ter uma celebração e não parar para olhar para si mesmo. Tipo, sim, eu estou propondo um cenário, um ambiente que realmente é inclusivo, que tem essas pessoas aqui dentro, que eu posso dar local de fala e abrir espaço para essas pessoas, brilharem dentro da empresa. Eu acho que o primeiro passo é esse, é você olhar para si mesmo, e não só enquanto organização, né? Eu acho que enquanto colaborador também, você olhar para si mesmo e perceber quais são os espaços, digamos assim, de melhora que a gente tem em relação a preconceitos e coisas assim. E total, como o recrutamento é muito importante. Num projeto que eu estava alocado antes desse que eu estou agora, a liderança do meu squad era uma mulher preta. A gerente de projetos era LGBT. Eu e meu outro parceiro era LGBT. E nós éramos todos novos no César nessa área. E também... Nós éramos todos novos nessa área do César. Algumas pessoas tinham sido alocadas de outras áreas, outras tinham sido recrutadas. E como foi muito bom para mim chegar no squad e ter ali como liderança uma mulher preta, uma gerente de projetos LGBT, eu como LGBT, meu outro colega como LGBT. E simplesmente o projeto seguir numa sintonia que é muito rica, sabe? Que é muito bom a gente se sentir bem no squad que a gente tá, a gente se sentir representado dentro da equipe que a gente tá, e como é que isso melhora o nosso bem-estar e também até a própria cultura do projeto. Eu vou dizer de passagem que no dia que a Anitta bateu o primeiro lugar... Não, é sério, brincadeira, mas é sério. Do Spotify de envolver, a gente comunicou pro nosso cliente, a Anitta bateu, não sei o quê. E aí o cliente fez... E o que isso tem a ver com o projeto? Eu falei, não, mas sei lá, comemora, sabe? Pra dançar aqui também. Não, e foi muito rico o cliente dizer assim, pô, eu adoro a energia de vocês, sabe? Adoro o jeito que vocês se portam, adoro o jeito que vocês, enfim, trazem as inovações pro projeto, adoro o jeito que vocês têm essa cultura. E foi muito rico, assim. Aí, diga-se de passagem, uma curiosidade aí do projeto. Eu acho que inclusive, né, trazendo isso tudo, eu acho que a gente só reconhece como problema o que a gente verbaliza, né? Então, se a gente nunca verbalizar que a gente de fato faz parte do problema, a gente nunca vai ter uma solução, porque aquilo pra gente não vai existir. A gente como empresa, né, como César, caso a gente participe aqui de uma organização, participe do César, eu participe de qualquer outra organização que seja, mas a gente não verbaliza que a gente tem um problema aqui de, seja ele qual for, de diversidade, de ter mais mulheres, de ter mais pessoas pretas, de ter mais pessoas de LGBT. Então, se a gente nunca verbalizou isso, de fato, nunca vai ser um problema. Nunca vai ser um problema. E muitas das vezes, quando as pessoas falam, mas eu nunca pensei, é porque elas realmente nunca pensaram naquilo como um problema, né? Então, de longe, eu acho que com certeza, o primeiro passo para se ter uma mudança é o reconhecimento daquilo. Muitas das vezes, a gente bate muito na tecla porque a gente sabe que é difícil, dependendo da geração que as pessoas vieram, né? A gente está conversando aqui numa empresa que, além de ter nascido num contexto diferente, as pessoas que trabalham têm um contexto diferente também, né? Então, a gente bate muito na tecla porque a gente sabe que tem outras pessoas que de fato não reconhecem isso como um problema, né? Então, talvez a gente conseguindo esse primeiro passo
de fato, é que a gente vai poder trazer soluções melhores ou ter algo desse tipo, sabe? E isso aqui para o César foi uma virada de chave, né? Porque quando a gente identificou o problema, a gente se retratou no mercado e fez um compromisso com as pessoas pretas, né? Iremos desenvolver programas, ações, capacitação e captação desses profissionais, né? Ao longo do outro ano, né? A gente comunicou, inclusive, que a gente aumentou essa quantidade, na verdade, mais do que triplicou, aumentou em 12%, 12% esse número e continuou. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no recorte de diversidade da área de recrutamento do César, no ano passado, 73% dos profissionais contratados são de grupos minorizados. A gente celebrou muito isso, né? Quando a gente viu que conseguiu captar pessoas trans, conseguiu trazer mais LGBTQIAP+, conseguiu inserir mais mulheres, pessoas pretas, pessoas de sinergia entre gerações, né? Que são 50 anos mais, fez com que a gente celebrasse muito isso, né? Porque a gente conseguiu avaliar o problema, mas não solucionar, porque a gente ainda está muito nesse caminho de melhorias, né? Só aproveitar também, Paty, para trazer uma história. Muitas vezes as pessoas tentam não reconhecer o problema por achar que ela é uma parte única da situação, né? Não, não vou reconhecer aqui que eu tenho esse problema, porque talvez eu seja o único. E aí eu gosto de trazer sempre, você nunca vai ser o único naquela situação. Atenção, não é uma história de Naldo, logo tem uma pessoa que trabalhou aqui com a gente para provar. Então, Raul, se você estiver escutando, você vai provar essa minha história. 2019, quando o mundo era mundo, tudo era normal. Antes do novo normal. Antes do novo normal, quando tudo era normal, de fato. A gente sempre gostou muito, né, de participar de evento. Então, a gente foi participar de um evento lá do GDG Floripa, do GDG Dev Fest. A gente foi fazer uma palestra lá sobre Android. Quando a gente teve o GDG Dev Fest lá no final do ano, foi no finalzinho do ano? Acho que foi no final do ano de 2019, um pouquinho antes do final do ano, na verdade. E aí fomos eu, Haldane e mais 2 pessoas que trabalhavam no projeto com a gente. A gente fez uma palestra sobre Android, lá na trilha de Android e tal. E aí a trilha foi em Floripa, esse evento. Em Floripa, o evento. E a trilha lotada. A gente fez a palestra e falou pro pessoal, né, ó, qualquer coisa, quem quiser trocar uma ideia no finalzinho aí, pode vir trocar ideia com a gente, tipo, sobre qualquer coisa. E aí até veio um pessoal, né, trocar uma ideia técnica, particularmente, né, por a gente ser engenheiro de software, a gente sempre imagina que todo mundo que vem a conversar vem trocar ideia técnica. E aí, quando tava pertinho do final do evento, veio uma pessoa trocar ideia com a gente, não vou dizer que era um senhor, mas um rapaz trocar ideia com a gente, dizendo, ele disse, prazer, vocês são de onde, hein? Porque eu fiquei abismado. A gente tava aqui na trilha de Android e tinham 2 engenheiros pretos palestrando. Aí eu fiquei pensando naquilo, tipo, de primeiro eu não sabia nem o que responder, na real, né? E ele disse, vocês são de que empresa? Ele já perguntou assim, nunca vi a camisa, a gente tava com a camisa do César, e ele falou assim, nunca vi essa empresa por aqui, vocês são de que empresa? 2 engenheiros pretos palestrando aqui em Floripa, na trilha de Android, e aí a gente foi explicar que o César, tipo, tava patrocinando o GDG, que o César não era dali, né? O César era de Recife, a gente explicou todo o contexto do César, e ele disse, bem que sabia que vocês não eram daqui. Nunca vi uma pessoa preta palestrando em nenhum evento, e eu participo de todos, até a gente descobrir que ele era o responsável pelo Impact Hub de Floripa. Ou seja, quando a gente conversou lá com o pessoal, o Impact Hub lá de Floripa era acostumado a receber todos os eventos de tecnologia de Floripa. Todos. E ele que era eu não lembro se ele era diretor de tecnologia, alguma coisa assim, mas ele era head de alguma coisa do Impact Hub, assim, que estava acostumado a participar de todos os eventos, ficou surpreso por ter 2 pessoas pretas palestrando num evento de tecnologia. Isso é algo, assim, surreal, né? Demais. Mas muito frequente. Eu participei também de um congresso da área de recursos humanos lá em São Paulo, no início do ano passado, e eu comecei a perceber que a pauta de diversidade e inclusão era bem incipiente, ou seja, tinha poucos, né, painéis falando sobre isso. E quando nós estávamos transitando, né, o time, aquele capital humano do César, estava transitando sobre, entre as palestras, entre os participantes, a gente chegou a comentar diversas vezes. Caramba, a gente está falando de diversidade e inclusão em poucas pautas, mas a gente vê ou outra pessoa preta. E quase ninguém trans ou quase ninguém LGBTQIAP+. A gente viu pouquíssimos, né, palestrantes. Na verdade, nenhum palestrante que tinha de grupo de minorizado nesse sentido, né? E como que a gente
questionou isso, né? E precisa que se questionar, porque é importante para que a gente vá cada vez mais furando essa bolha, né? Questionar sim, é importante sim colocar isso na pauta para que a gente possa discutir e fomentar cada vez mais, né, a inclusão. Uma estratégia para estimular a diversidade e a inclusão em uma empresa de tecnologia é identificar perspectivas inconscientes dentro da própria equipe. Combater, por exemplo, vieses inconscientes, preconceitos estruturais é muito importante para remover quaisquer julgamentos e discriminações que possam ocorrer e ainda inibir mais condutas como assédio e até mesmo bullying. Na trajetória da carreira de vocês, houve situações que foi vivenciada preconceitos, mesmo que inconscientes, por parte da equipe, por parte de time ou mesmo lideranças? Como é que vocês superaram isso? Oxe, preconceito. Claro. Ô, mulher. A maior parte muito velado, né, que a gente tem no dia a dia. Você às vezes percebe que você é despriorizado, às vezes, de algum comunicado, alguma decisão importante. Você percebe que você tem um pouco menos de voz em uma apresentação ou outra. Você vê que, pelo menos quando eu comecei a fazer processos seletivos, logo no início, você é taxado como uma pessoa candidata LGBT, sabe? Você é colocado nesse lugar. E aí, pro bem ou por mal, mas você é colocado logo naquele lugar. Você não é uma pessoa candidata, você é pessoa candidata LGBT. E tem um caso assim que eu fui de unha pintada uma vez para trabalhar, e aí o meu chefe na época me chamou assim numa sala e fez: olha, meio que não vai dar para você vir aqui trabalhar de unha pintada, porque você lida com o cliente e a gente não quer que o cliente saiba que você é. Aí na hora eu travei assim, sabe? É um negócio assim tão velado que ele não chegou nem a terminar, assim, que eu sei que você é gay. Nem chega lá. Ele só faz: a gente não quer que ele saiba que você é. E acabou. Só fiquei assim, horrorizado. E fiz: eita, não. Vai sair da empresa, graças a Deus, deu tudo certo. E muito no... E hoje comemora a Anitta envolvendo. E hoje comemora a Anitta envolvendo o projeto, tá tudo certo. E vou pra reunião com unha pintada, se precisar também. Ai, maravilha. E acho que pra mim o processo de tentar superar, assim, esse preconceito, acho que foi muito uma autopressão, de tipo assim, pô, se eu sou LGBT, então eu tenho que ser muito bom pro mercado de trabalho. Não dá pra ser, tipo, mais ou menos. Eu tenho que, assim, ser muito bom, tenho que me engajar em muita coisa. Teve muito tempo que eu tentei dar conta de mais coisa do que eu podia pra poder suprir essa falta que eu percebia que o mercado via de eu ser LGBT. Então você é excelente para ser inquestionável no meu trabalho. Você se cobra ser 2 vezes melhor, né? Toda hora. Exato, amigo. Fora que, tipo assim, eu acho que tu com certeza vai se identificar com o que eu vou falar, que é aquela sensação de que você tem que estar constantemente medindo se você pode ou não sair do armário. Tipo, você chega nos ambientes e aí você olha para as pessoas que estão ali e aí você já fica pensando, tipo, se me perguntarem alguma coisa sobre a minha vida pessoal, eu posso falar ou não? Tipo, quais vão ser as consequências? Tipo, esses cenários assim, tipo, não é necessariamente algo explícito que acontece, mas quando você entra, você já fica meio assim, sabe? Tipo, eu posso mesmo sair aqui do armário e ficar tudo tranquilo? Ou é melhor eu ficar quietinha na minha e, tipo, ficar tímida. Tipo, no meu canto, não mostrar quem eu sou. Tipo, isso é bem sutil, é bem silencioso, mas tá presente, assim, o tempo inteiro. Tipo, é bem palpável. No meu caso, né, eu gosto de dizer que até nas minorias eu ainda tenho um privilégio, né? Porque, querendo ou não, sou um homem cis, hétero, e apesar de ser preto, ainda bem que chegamos na situação onde o racismo é visto como algo deplorável. Né? Hoje, socialmente falando, o racismo não é bem aceito por grande parte da população. Enquanto talvez preconceitos com outros grupos minoritários ainda sejam muito apoiados, ou tipo, o pessoal não vê como um problema tão grande quanto o racismo. Né? Então, comigo, isso sempre... provavelmente já ocorreu, mas sempre muito velado por ter esse privilégio até entre as minorias, né? Mas um que eu comento bastante e que eu trago muito e que eu já vi, porque é muito gritante e particularmente na área técnica de engenharia de software, né? É com mulher, sabe? Você sempre vê aquele de dar menos voz, como o Caetano falou. Você sempre vê que as mulheres que eu trabalhei tinham potenciais enormes, né? Eu me orgulho muito disso, de ter trabalhado com todas as mulheres que eu trabalhei. Apesar de ser um problema, né, de dizer isso, eu lembro todas as mulheres que eu trabalhei, eu vejo muito como um problema, porque eu não consigo dizer
que eu lembro de todos os homens que eu trabalhei, mas eu consigo dizer que eu lembro de todas as mulheres que eu trabalhei na área. Sejam elas que foram minhas líderes ou que trabalharam como par comigo, né? Elas sempre tinham um potencial enorme. Porém, a gente via que durante a execução do projeto ou durante uma discussão técnica sempre tinham menos voz. Quando a gente fala muito, né, sobre crescer na carreira, ascender na carreira como algo, a gente fala muito da questão de liderança e você via sempre que, tipo, se é uma mulher, você não via aquele cuidado que você tem, que eu tive, por exemplo. Muitas vezes eu tive que estar num time que eu via que tinha uma mulher que trabalhava comigo, que tinha um potencial maior que o meu e que ela não tinha o mesmo cuidado da carreira dela ou as pessoas falando para ela que ela tinha que trabalhar algo ali para ser líder, como as pessoas tinham comigo. Muitas vezes eu já vi isso, sabe? E, tipo, você até tenta ir contra a coisa, só que é tão difícil, parece algo tão não problemático para as pessoas, que muitas vezes você se vê numa situação de tipo, pô, será que eu tô errado mesmo? Será que só eu tô vendo isso, né? Meio banal, né? Tipo, eu tenho inclusive, desculpa te interromper, Nada. eu tenho inclusive algumas histórias, na verdade, que me marcaram muito em relação a isso. Que é tipo assim, desde universidade, eu fui questionada o tempo inteiro sobre a minha capacidade. Tipo, de professor parar a aula e perguntar pra mim assim, Rebeca, você está entendendo? Eu sendo a única mulher da turma. Por que eu não estaria? Tipo, coisa assim. Outra, consegui um estágio. Aí um colega da sala pegou e chegou pra mim e perguntou assim, o que é que tu fez, hein, com esse professor aí pra conseguir esse estágio? Nossa. Sabe? Caramba, velho! Nossa, absurdo. E é uma experiência que, assim, todo mundo compartilha, de certa forma. É uma minoria, na verdade, que não compartilha desse tipo de experiência, que são os homens brancos cis héteros. São só eles que não compartilham, que não sabem exatamente do que a gente está falando aqui. Mas parece que quando a gente vai falando um pouco das experiências, vai se identificando, parece que a gente tem um grupo restrito que entende disso daqui, do que a gente está falando. O que não é verdade. Não. Existe uma parcela aí, né? Eu concordo contigo, Caio, mas eu acabo também defendendo uma parcela de homens cis brancos que trabalham em atividades que são ditas como mulheres, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, falocrática, mas quando os homens eles são convidados a trabalhar, por exemplo, fisioterapeutas, massoterapeutas, psicólogos, dentro de capital humano, como recursos humanos, são homossexuais. Eles são gays, com certeza. E com um tom pejorativo, né? Exato, né? A gente aqui no Capital Humano tem homens que são cis, hétero, que trabalham conosco, que eles não só, inclusive, pegam o viés de serem taxados, né, em outro tipo de opção sexual, etc. Mas também orientação. Opa, olha aí, ó. Orientação sexual, perfeito. Mas também, quando não vão pelo caminho da orientação sexual, que, não, né, que vão perceber que eles não são homens, etc., acabam que a galera chega pra eles e meio que assim, tá, aquela mulher que tu trabalha junto, pô, tu chega nela com certeza, né? Começa a trazer um contexto horrível. Isso aconteceu, inclusive, num congresso com uma das pessoas que a gente trabalha aqui, que o cara disse assim, ó, como é que eu faço pra entender ali, ó, como chegar nela? E aí, esse nosso colega fez, como assim? Não, eu quero entender mais, não a empresa, eu quero entender como eu chego aqui naquela loirinha. Então, nossa, é terrível isso também acontecer, né? Mas sim, de fato, Kai, a gente acaba sendo esse grupo que parece que só a gente que realmente tem esse restrição, na realidade, né? é uma super estrutura, né? Como tu estava dizendo, que é patriarcal, que é LGBT-fóbica, que é racista. E aí todo mundo sofre com isso. Porque se tem alguém oprimindo, veja, não é só o oprimido que sofre, não. Oprimir dói também. Oprimir não é bacana, oprimir não é saudável. Sabe? Saudável vai ser quando a gente tiver aí todo mundo se respeitando. Até lá, É verdade. acho que tem opressão e sofrimento para todo lado. É verdade. Promover diversidade é mais fácil no ambiente de uma empresa tecnológica? Vocês analisam que a favorabilidade do setor de TI é maior nesse mercado? Eu acho que eu tenho opiniões, talvez não muito formais aí sobre isso. Porque, vê, eu vim de outra área, eu vim de comunicação social, e em comunicação social a questão de diversidade era, assim, um pouco mais baixo astral. A minha avaliação é que os debates não estavam tão avançados. Apesar da gente ter muitas pessoas LGBT na área,
se posso falar do meu recorte, a gente não tinha tanto debate, sabe? As pessoas estavam lá, mas ninguém estava discutindo. Vamos respeitar esse pessoal? Quando eu comecei a migrar para a tecnologia, eu vi esse debate muito mais aceso, muito mais vivo, muito mais em pauta. Talvez até porque um pouco do coração de toda empresa de tecnologia é a inovação, né? Eu acho que a inovação busca a multiplicidade de olhares, então já passa pela diversidade. Então, de certa forma, eu acho que as empresas de tecnologia são mais propícias. Por outro lado, eu acho que tem toda uma experiência social profissional da parte de engenharia que eu escuto que não é tão bacana. Mas como eu sou designer, é um pouco mais longe de mim. Eu queria até ouvir de tu, Beca, o que é que tu acha? Então, eu sou puramente de ciência da computação. Eu estudei ciência da computação, comecei a trabalhar com ciência da computação e eu tô com computação desde sempre. E, tipo assim, sendo sincera, eu fui privilegiada em 2 momentos, que foram o meu estágio antes de entrar aqui e o César. Eu acho que foram os 2 lugares que eu trabalhei que eu vi mais diversidade. Inclusive, eu fiquei em choque quando eu vi que quem ia me entrevistar era a minha gerente mulher, Elga. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, tipo, foi um choque pra mim. Porque esse é o ponto que eu quero chegar. Tipo, antes disso, eu só trabalhei em lugar que só tinha homem. Tipo, só tinha homem. Então, pra mim, a visão é um pouco diferente, porque eu entendo que, de fato, tem outras áreas que é mais difícil do que tecnologia, só que, ao mesmo tempo, é complicado você, por exemplo, abrir o espaço para esse tipo de conversa quando você está num time onde só tem homem. Tipo, como é que eu vou falar, ei, isso foi machista, ei, isso aí foi homofóbico, isso foi racista. Tipo, quando eu sei que eu sou a pessoa que está enxergando esse problema e os outros não. Ou se estão tão calados quanto eu, sabe? Então, eu acho que na parte de engenharia / ciência de dados ainda é... Baixo astral. É baixo astral. É baixo astral. Tem uma opinião, talvez não tão popular, opiniões impopulares e polêmicas, né? Mas antes eu queria falar sobre o que Beca falou, que deve ser real. Eu nunca vou conseguir ter empatia com isso, né? Porque ter empatia é você realmente sentir na pele a situação. Então, o máximo que dá é, tipo, você tentar entender o lado. Mas eu vivenciei isso dentro de um projeto, do meu projeto particularmente, onde a gente, se eu não me engano, tinha 12 homens. Era um projeto que só tinha homem. E do nada chegou uma mulher. E a única mulher que chegou pra ser estagiária. Então tinham todos os estereótipos em cima dela. Ela era mulher num projeto que só tinha homem, num time de engenharia de software, num ambiente onde ela era a menos experiente, onde muitas pessoas gostam de dizer que só por ser o estagiário, né, era menos capacitado, era só a estagiária. Então, pô, pra ela, essa situação deve ter sido, tipo, no mínimo, desesperadora. Claustrofóbico, né? Tem uma rede de apoio pra você dizer, eu não consigo ter empatia. O quão desesperador deve ser algo desse tipo, sabe? Tanto é que, particularmente, a gente teve uma conversa antes dela entrar. Dizer assim, pô, tá na hora da gente rever as atitudes que a gente tem aqui, né? É exatamente isso daqui que a gente quer seguir? É exatamente por esse caminho aqui que a gente quer seguir? Eu gosto de dizer que, inclusive, eu gosto de dizer que a entrada dela no projeto mudou o Gabriel dali pra frente, sabe? A partir do momento que eu imaginei ela nessa situação, foi talvez onde pautas desse tipo se tornaram comuns pra mim, que não era antes. Pautas desse tipo, antes disso acontecer, não era comum pra mim. Eu nunca imaginei essa situação, sabe? Tão acostumado de passar em outros lugares que realmente só tinham homens e tal. E voltando agora para promover a diversidade no ambiente de tecnologia, opinião agora impopular, eu não acho que as empresas de tecnologia são mais propícias a promover esse ambiente. Porém, eu acho que elas nasceram numa época onde as pessoas que fundaram estão mais à parte disso. Então, eu acredito que por serem empresas mais recentes, não por serem de tecnologia, elas são fundamentadas com base em tentar resolver alguns problemas de diversidade, né? E a prova disso é que a gente vê que hoje em dia tem empresas gigantes, big techs que a gente gosta de chamar, né? Que eram empresas mais formais e que se transformaram em empresas gigantes de tecnologia e que não
tão a mínima para esses tipos de problema. Porque a fundação dela, a base dela, é numa época onde isso não era relevante como discussão. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, sim, a gente pode dizer que empresas de tecnologia tendem, né, a ter mais essa pauta, mas eu não acho que seja só por ser de tecnologia, sabe? Concordo total. Mas por ser uma empresa nova, Por né? ser uma empresa nova, né? Amigo. Talvez com um mindset, inclusive, Diferente. de inovação, Isso. né? Porque foi incutido de se ter, né? Mas a gente sabe que, inclusive, essa pauta de promoção de diversidade, algumas até promovem, mas não fazem a verdadeira inclusão. Porque Sim. diversidade e inclusão são Isso. coisas diferentes, Com né? certeza. Quem já não ouviu Com aquela certeza. célebre frase, né? Do diversidade é você chamar para o baile e inclusão é você tirar para dançar a pessoa. Perfeito. Inclusive, eu gosto de tirar essa responsabilidade de dizer, né, que empresas de tecnologia são mais diversas ou tendem a ter mais essa pauta, porque você dizer... Geralmente, quando a gente fala que empresas desse tipo são mais inclusas, a gente tira a responsabilidade das pessoas que estão à frente disso, né? Que são a base das empresas. Então, tipo, não é porque você é uma empresa de TI que você tem essas pautas. É porque as pessoas que estão ali desde o começo, que fomentaram a cultura da empresa como um todo, defendem aquilo ali. Total, a gente fica falando Né? de empresa diversa, Exatamente, empresa diversa, você- mas a empresa é um CNPJ, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que remover a culpa do CNPJ e começar... Não a culpa, né? Mas a Responsabilidade. A responsabilidade Responsabilidade, não é do CNPJ, são das pessoas que estão fazendo aquilo andar, né? Total. Total. Assina embaixo. Assina embaixo. Existe o viés também da afinidade, que está relacionado com a identificação que buscamos com outras pessoas a partir de características que se parecem mais com as nossas. Essas características, inclusive, podem ser desde seguir a mesma religião, até morar em um mesmo bairro ou região, por exemplo. Este é um ponto que pode influenciar, inclusive, nos processos seletivos. Se apenas uma pessoa é responsável por recrutar outras pessoas para uma equipe, alguns conhecimentos e capacidades dessas podem ser negligenciados, né? O Caio, inclusive, trouxe aqui o exemplo dele próprio, né? Pensando em ações assim, como as gestões podem contribuir para que haja mais promoção de diversidade em seus times, né? Esse combate direto, na verdade, a esses vieses inconscientes e promover mais esse viés de afinidade. Acho que o primeiro ponto é ter um time diverso de recrutamento, né? Um time que vai estar ali nessa frente diverso. Também discutir os vieses inconscientes e trazer para o dia a dia o que é a cultura de outros recortes, sabe? Porque não adianta também, a gente tem um time diverso e vou ficar aqui fazendo alguns treinamentos do que é racismo, o que é não sei o quê. Não sei se é exatamente assim. Vamos escutar uma Anitta no dia a dia, vamos escutar uma Lia de Itamaracá, sabe? Vamos escutar uma Linda Quebrada, trazer para o nosso dia a dia realmente essa cultura, que é através da cultura que a gente vai mudando as coisas. E é muito difícil quando a gente é colocado no lugar do candidato preto, sabe? Massa que às vezes é incentivado o recrutamento de alguns recortes, mas também não sei se é tão bacana quando a gente é colocado numa caixinha enquanto candidato. Então, acho que tem algumas coisas aí. Eu entendo muito que as empresas elas precisam trazer essas promoções diretas para processos seletivos, ok, através de programas dessa forma, mas eu entendo quando você fala isso, Kai, que é naturalizar, né? Trazer para o natural. Para Isso. além de ter uma vaga aberta no seu site de carreira para contratar LGBTQIAP+, ou 50+, ou pessoas pretas, ou mesmo mulheres. É você colocar em qualquer oportunidade que você tenha, naturalmente, pessoas envolvidas no processo seletivo, desde a entrevista, né? Como, né, você trouxe aí da Elga, que participou da sua, né, Bequita? A também os recrutadores, as pessoas recrutadoras estarem também buscando esses profissionais diversos, né? Perfeito. E às vezes também, né, quando a vaga ela não é afirmativa, muitas pessoas às vezes nem se inscrevem porque faz, não sei se eu tenho chance. E quando é afirmativa, faz, pô, tenho chance. Se a marca empregadora estivesse trabalhando aí com diversidade, fosse de fato inclusiva, fosse de fato diversa, talvez ela não precisasse abrir vagas afirmativas. E eu acho que, trazendo esse ponto também de incluir na cultura, como tu falou, eu acho que colocar pessoas diversas para falar mesmo. Por exemplo, aqui a gente está tendo um podcast. Esse podcast vai para pessoas de fora do César. E a gente está mostrando que o César tem sim diversidade. Então, tipo, uma pessoa de fora que pensa em se candidatar no César, escuta um podcast, vê o que a gente está conversando, faz. Poxa, Que massa, né? que massa. Que massa. Tipo, então eu acho que é legal colocar isso dentro e fora da organização, né? Colocar pessoas para falar, para
para que as pessoas conheçam, vejam o rosto, se identifiquem mesmo. E eu acho que isso aí já é um passo muito grande para fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade e inclusas mesmo. Quando a gente fala principalmente das vagas afirmativas, né? Eu gosto de dizer que é você, tudo bem ter as vagas afirmativas, desde que você faça o candidato entender que o que está fazendo ele ser contratado, né, ou qualquer outra, o interesse que você tem nele, não é por ele fazer parte da comunidade para a vaga afirmativa, né? É pela habilidade dele, e a vaga ser afirmativa é que simplesmente pelo que a gente está conversando desde o início, que é para cada vez mais a gente diminuir esse papo de diversidade e qualquer outra coisa e a gente ir para outro problema. Né, a gente cuidar de outra coisa, outro problema, passar desse, superar esse problema todo mundo junto, né? Porque, como o Caetano falou, né, a gente se cobra toda hora. Vou fazer isso pra câmera, porque eu sempre quis. Atenção, os grupos minoritários estão cansados de ser sempre 2 vezes melhor, certo? Tá cansado, pô. A gente sempre tem que se provar 2 vezes melhor, porque se eu entro numa vaga afirmativa, e muitas das vezes eu já vi esse tipo de discussão, porque... Combinamos, vagas afirmativas é um nome bonito que deram para cota, certo? Uhum. Que Sim. tem N pautas sobre, e o mundo não, né? Mas várias pessoas ainda não aceitaram como funciona a cota e para que funciona. Então, Sim. muitas vezes você cansa de falar e tem que desenhar o porquê que existe cota, né? Então, a gente só deu um nome mais bonito para coisa. Então, eu já vi gente... dizer que quando você entra por uma vaga afirmativa, você tá, como o Caetano falou, tem que se provar 2 vezes mais só porque alguém descobriu que você entrou numa vaga afirmativa. Seja lá para qual que era a vaga. A vaga era para as pessoas pretas, era para o grupo LGBT, era para mulheres. Você tem que estar toda hora se provando 2 vezes mais. Pode ser que ninguém pediu, mas, de novo, a coisa velada, o negócio que tá todo mundo sempre olhando para você, né? Sempre vem à tona. Então, pô, se eu tenho uma vaga afirmativa, mas quando a pessoa entrar na empresa, ela viu que tem 12 homens no time e eu, uma mulher, e aí? O que é que isso vai adiantar? Uhum. Tem que sincronizar essas ações, né? As gestões, né? As lideranças, o capital humano, a gestão, enfim. As pessoas colaboradoras precisam estar atentas para que elas próprias também possam trazer essa sinergia entre tantos grupos que tem no mesmo time, por exemplo. Eu posso, por exemplo, estar no papel, né, no chapéu de uma liderança, onde eu não tenha um grupo no LGBTQIA+, ou uma pessoa preta, mas eu posso ter uma mulher dentro de um ambiente masculinizado, que é mãe, ou um pai. E como é que eu faço para por exemplo, fazer ações para que essa pessoa possa também ter uma flexibilidade no seu trabalho, porque ela está num papel que também compartilha com o papel de trabalho. Isso é um exemplo de inclusão, né? A minha liderança, por exemplo, no início da pandemia, que estava todo mundo sem entender bem como ia ser esse traquejo, esse manejo desse novo normal, sabia que eu sou mãe, né? Eu tenho uma criança de 6 anos. Na época, meu filho estava com 3 anos e pouco. Na época do desfraude, inclusive, do meu filho, eu estava vencendo a pandemia, trabalhando com ele em casa, sem escola, e sem conseguir ver os avós, sem conseguir ver a família. E eu ficava, nossa, como é que eu vou conseguir trabalhar, demandar? Era tantas oportunidades que eu estava trabalhando no momento na área de recrutamento. Como é que eu ia conseguir conciliar tudo, né? Então, houve a flexibilidade de dizer assim, não, Paty, você como mãe, uma pessoa, também, para além do César, vai se organizar dentro da sua carga horária. Entre outros exemplos que a gente pode dar aqui, né? Como o fato de inserir uma pessoa num grupo minorizado, num contexto que tem outras pessoas que não são seus pares, que não têm esse viés de afinidade. Como é que eu, liderança, posso ajudá-la nisso? Preparar o time antes, discutir mais, levar para discutir sobre isso, ou até mesmo promover rodas de debate na própria empresa sobre esse assunto. E tá até atento, né? Pra se alguém do time falar alguma besteira ou se posicionar de algum jeito que não é tão bacana, fazer intervenções. Isso. Tipo, a gente aqui mesmo, sutil. Paty cometeu um deslize ali e falou a opção. A gente, orientação. Gente, é tranquilo, é uma conversa tranquila. Na prática. Tipo, e aí, esse tipo de coisa, quando acontece e a liderança propõe um espaço para que isso aconteça, tipo, gente, facilita 300% a vida de todo mundo.
Agora, por experiência própria, também é muito rico quando você tem uma liderança, uma gerente de projetos que é LGBT. Eu, particularmente, fiquei muito inspirado. Ju Queiroga, olá! Nossa, Ju, maravilhosa. Ju tem que estar aqui, trazer aqui esse convite ao vivo aí. Ao vivo não, né? Trazer esse convite aí pra Ju, que Ju é maravilhosa. Ju, vem aqui pro podcast, a gente quer lhe ouvir. Implementar um comitê de diversidade e inclusão é uma maneira de discutir, inclusive, essa pauta, de elaborar e concretizar ações relacionadas ao tema. Como é que vocês analisam, inclusive, a atuação do Comitê de Diversidade e Inclusão aqui do César? Tu, Kai, que já participou, inclusive, e vocês também como pessoas colaboradoras, pessoal. Eu acho que eu participei do comitê por um ano. Eu acho que a gente tinha um movimento muito bacana, a gente fazia ações muito legais, mas um desafio para mim, particularmente, que eu vi que outros colegas tinham, era da gente conseguir conciliar a nossa carga horária do projeto, do dia a dia, com o comitê de diversidade. Então, apesar da gente, às vezes, ter muita sede, muita vontade de ser muito criativo e querer propor muitas coisas, às vezes a gente ainda não estava conseguindo dar o melhor que a gente podia nesse sentido. Mas eu vejo que o comitê, ele amadureceu desde que eu participei. Hoje, inclusive, a gente tem uma área, uma vertical do Capital Humano que é responsável por... Capital Humano, eles... Da área de comunicação. Da área de comunicação, Isso, né? a gente aqui no SES tem a área de cultura, comunicação, diversidade e sustentabilidade. Então, eles têm esse eixo aí, que trabalha a parte de ESG e a diversidade está dentro do eixo de ESG. Total. E aí tem pessoas que são 100% alocadas para pensar em diversidade aqui dentro do César. Quando eu participei do comitê, a gente ainda não tinha uma pessoa 100% alocada. Então, acho que a gente está caminhando, a gente está se desenvolvendo. E eu sempre fico na minha cabeça, próximo semestre eu volto a participar do comitê. E vem aí, tá hora. Não, total. Super concordo com o que tu falou. Inclusive, um exemplo de que tá funcionando é a gente tá tendo essa conversa agora, né? Tipo, que é um exemplo melhor do que isso. Mas eu também acho que falta um pouco do dia a dia mesmo. Tipo assim, em vez de ser só uma vez, tipo, no ano, uma vez no mês acontecer uma coisa assim, tipo, falta um pouco da frequência, sabe? Da gente ter essas conversas, da gente ter divulgação, da gente ter um pouco mais de contato mesmo com esse eixo do César. Eu acho que eu sinto falta disso. Eu, inclusive, estou perturbando muito a minha gerente, porque eu também quero participar do comitê no próximo semestre. Aí, justamente para ver se a gente consegue trazer essas coisas mais simples que não vão atrapalhar tanto, assim, o dia a dia do projeto, né? Das demandas que a gente tem mesmo aqui do trabalho. Mas, ainda assim, tocar pessoinhas do César e dizer, olha, tipo, vamos dar valor a esse trabalho massa que a gente tá fazendo aqui para mostrar que o César é inclusivo e que a gente quer fazer com que essas pessoas se sintam incluídas. Então, eu acho que esse passo aí, eu sinto um pouco de falta e eu entendo também que o César tá aberto a isso. Então, é legal ver que... Total, Beca. Outro desafio também era que, às vezes, a gente pensava em algum programa, a gente pensava em alguma atividade, trazer alguém super bacana para trocar uma ideia, e aí era voluntário, né, a participação, e aí a gente, às vezes, não tinha um quórum tão grande. Então, eu vejo que é outro desafio nisso que tu falou, né, que às vezes a gente até propõe, mas a participação é voluntária, e aí a gente vai comendo pelas beiradinhas, né? Então, como é que a gente consegue pensar em expandir, assim, a participação nesse tipo de evento, engajar mais pessoas a participarem do debate? Eu gosto de dizer, Kai, que é parar de pensar como, de novo, eu vou bater na mesma tecla, né? Como algo diferente para ser algo intrínseco da coisa, né? Eu acho que, particularmente, o César ter a área de diversidade, ter uma pessoa alocada para isso, já é um passo... A gente pode dizer hoje muito à frente de muito lugar, né? Então é muito massa. Mas uma das coisas que eu sempre senti falta era que o comitê tivesse... É que muitas vezes parece que aquilo não é reconhecido como parte da jornada. E era isso que eu queria, sabe? É o comitê ter a condição daquilo ser reconhecido como parte da jornada. Obviamente, a gente sabe que tem muito trabalho a ser feito, a gente sabe que tem N complicações para a gente chegar lá. Mas, particularmente para o César, eu acho que seria isso, né? A gente ter um comitê onde o trabalho do comitê seja reconhecido como parte da jornada e que tudo aquilo que o comitê venha a fazer que seja algo que o César quer para todos os colaboradores, né? Algo que a gente quer. Então, como o Caetano falou, quando a gente tem algo, não é que você tenha que estar lá, mas é que pra gente que é colaborador, aquilo ali é uma parte do César. Então, se é uma parte do César, como a gente tem celebrações aqui, você também tem que fazer parte de uma palestra
que prega a diversidade, que vem trazer algum assunto que está em pauta, seja na mídia por algum acontecimento, se a gente traz isso, é porque a cultura que a gente quer implementar no César é essa, sabe? Então, que aquilo faça parte dos colaboradores aqui, particularmente, né? E quanto a ter esse tipo de comitê nos outros lugares, a primeira coisa que se tem que fazer para se ter o comitê, eu acho que é a gente voltar lá para o reconhecer que a gente é parte do problema. Até isso chegar, eu não acho que vai ter muito de onde sair não, sabe? Até ter gente para poder participar exatamente, do comitê, né? Exatamente. É importante engajar, né? Criar esse sentido de comunidade, né? Quando você trabalha mais em conjunto, né? Mais uma vez trazendo aí o viés de afinidade, né? Você consegue, inclusive, ser mais produtivo, né? E é legal. A gente teve, por exemplo, a CIPAT, né? Que é a Semana de Integração à Prevenção de Acidentes de Trabalho, que a CIPA, né? Que é a comissão responsável por isso, faz em todas as empresas. No ano passado, a gente fez e colocou na pauta como é importante, por exemplo, né? Trabalhar a ideia da comunidade, né? Você estabelecer essa conexão, fomentar para que a comunidade de pessoas, de grupos minorizados na empresa, sejam para além dos grupos minorizados, né? Trabalhar esse sentido para que as pessoas possam trocar e, mais uma vez, trazer o viés de afinidade aqui, para que elas possam, inclusive, ser mais produtivas. Por exemplo, a gente teve aqui ações no César no ano passado, como a CIPAT, que é a Semana de Prevenção a Acidentes, né, de Trabalho, e onde a gente trouxe na pauta de diversidade 2 pessoas com deficiências visuais e que elas puderam apresentar para a gente como é que é o dia a dia delas dentro de um projeto na área de desenvolvimento. Ou seja, elas mostraram como é que elas desenvolvem, né, vão para o código através do software que utilizam para que ele leia para elas as informações. E a gente teve, nesse dia, um maior engajamento de público das palestras. E por quê? Né? Porque justamente a gente fortalece esse sentido de comunidade e quer também aprender com o outro, né, se desenvolver com o outro. Isso é mega importante. Total. E pra gente finalizar esse papo gostoso aqui, minha gente, eu queria que vocês trouxessem dicas para que a gente possa oferecer para as pessoas de grupos minorizados como é que elas podem inovar cada vez mais em suas carreiras. Eu acho que a primeira dica que eu daria é encontre um grupo de pessoas que tem aí o seu recorte para você começar a trocar. Em tecnologia, o que não falta são grupos se organizando, pessoas se organizando dentro de recortes para poder se apoiar. Eu acho que quando você se encontra no grupo, quando você tem uma rede de apoio, é fundamental. Eu sei que tem o Pai Ladies, Women Tech Makers também. O X das Meninas Pretas, tem a Todos Brasil, que é uma startup LGBTI+. E isso, tem muito grupo. Várias. Inclusive, quando você participa do grupo, tem o Todas as Letras também. Lembrei que eu faço parte de Todas as Letras. É muito rico quando você encontra um grupo de pessoas que está ali para se apoiar dentro de tecnologia, para dar a sua mão e dizer assim, ó, você não tá sozinho não, sabe? Vamos junto, ó, vai por esse caminho. Todo mundo assim que pensa em migrar, pensa em vir para tecnologia, diz, ó, cola num grupo que você vai conhecer gente massa, você vai ter perspectivas massas, você vai trocar muito e, ó, vai ser show. E nessa pegada também, era super a dica que eu daria, e nessa pegada aí também, gente, recorrer ao LinkedIn. Tem muita gente que coloca bandeirinha, que coloca coisas ali que indicam que, olha, eu tô disponível a conversar sobre isso com você. Então, assim, chega nessa galera, tipo, eu entrei aqui no César chegando no recrutador. Fui lá e fui bater papo com o recrutador e deu certo. Então, assim, isso vai para além de recrutadores. Chega em pessoas que trabalham com o que você quer trabalhar e que você vê que tem uma afinidade com essa pessoa e pede ajuda. Diz assim, ó, eu quero participar disso, eu quero fazer parte, tô um pouco perdida, tô um pouco perdido, como é que eu posso fazer? Então, assim, é meio que entender que comunidades funcionam melhor do que vocês sozinhos, sabe? Então, é bem como o Kai falou, tipo, se junta com alguém, monta um grupinho e vai que é tua. Não, eu concordo que, de longe, o mais importante é a gente procurar uma rede de apoio muito massa. Eu acho que é o que vai te dar mais força, seja você que está migrando, seja você que já está na área há um tempo, e que está se sentindo desconfortável, seja lá com o que for. E vou dizer um pouquinho mais, né? Se você é aquela pessoa que tem um pouquinho mais de coragem, que você é desbravador das coisas, né? Ocupem os espaços também, né? Seja a pessoa que vai chegar no lugar e vai dizer que aquilo está errado. Muitas das vezes o que as pessoas precisam para acordar é que alguém diga que aquilo está errado, né? Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes é constrangedor, eu sei que muitas vezes a gente não quer
tá nessa situação, né? Não é uma situação confortável, porém, seja a pessoa que vai assumir esse desconforto. De novo, não é sua obrigação, certo? Eu sei que não é sua obrigação, mas se você tem coragem, seja a pessoa que você vai assumir esse desconforto. Se você está num ambiente que você não está se sentindo confortável, seja por qual for o motivo, também não se sinta pressionado a estar ocupando aquilo, né? Procura um lugar melhor para tu. Eu gosto de dizer que, querendo ou não, os ambientes que eu sempre tive confortável foi quando eu tava... Pô, onde é que eu quero chegar? Tava me perguntando onde é que eu quero chegar, e quando eu ia me comparar com as pessoas que estavam no mesmo ambiente que eu nunca pensava em outra coisa que não fosse, pelo menos para mim, né, que sempre trabalhei com computação, então sou engenheiro de software, a única coisa que eu conseguia pensar era, pô, quando eu for me comparar com uma pessoa X que tá aqui há já uns 2 anos e eu tô há 1 ano, eu vou me comparar o quão tecnicamente ela evoluiu mais que eu. Né? Então, quando você consegue estar num ambiente onde a única comparação que você consegue fazer é única e exclusivamente ao que aquele ambiente remete, que são, no meu caso, coisas técnicas, ou no caso de você que é de design, você, pô, como é que eu posso evoluir como design? Né? E não porque, eu sou mulher, então eu tenho que fazer algo diferente, ou eu sou preto e... Né, você não coloca coisas a mais que não sejam única e exclusivamente do seu trabalho, aí sim você chegou num lugar onde você deveria estar, né? Você tá ocupando um lugar onde tudo que condiz para você evoluir são realmente as habilidades e capacidades que você deveria ter para estar naquele lugar. Somente, né? Você não precisa conversar sobre mais nada. Esse menino fala bem demais. Caramba, eu me arrepiei. palmas fala aqui. bem demais, pô. Me Pelo amor de arrepiei, Deus, cara, que é Ave isso? Maria. Eu tentei. Eu tava segurando o elogio melhor. pra quando acabasse, mas não consegui não. Tive que fazer. Arrasou. Muito show, pessoal. Adorei bater esse papo com vocês, onde entendemos que a diversidade nas empresas é benéfica em várias esferas, desde a imagem institucional até a produtividade e a inovação. Afinal, pessoas distintas têm diferentes pontos de vista e colaboram para um ambiente mais aberto e acolhedor. Além disso, nós falamos também aqui sobre os impactos positivos para as organizações e para os profissionais, o que podemos esperar também das empresas que possuem uma maior diversidade em suas áreas de tecnologia e como as lideranças dessas empresas podem contribuir para que haja mais diversidade e verdadeiramente inclusão dentro do ambiente de trabalho. É isso, chegamos ao final desse episódio desse nosso podcast. Gostaria aqui de agradecer a presença do nosso querido Kai, que é Product Designer aqui no César. Kai, deixa a tua mensagem aqui pro pessoal. Valeu, gente. Foi um prazer participar aqui dessa conversa e a gente tá aqui falando e tal. Mas assim, na sua empresa, vai, experimenta, que eu acho que não tem receita de bolo de como é que faz. Vai se articulando, vai experimentando, vai levando a discussão, vai testando, vai aprendendo, refinando, melhorando, que só tem coisa boa pra vir. Que delícia! Agradeço também a participação da minha parceirona Bequita, que é Data Scientist aqui no César. Beca, deixa a tua mensagem pra galera. Primeiro, valeu. Valeu vocês aqui por ter conversado comigo e valeu por ter me chamado aqui. E para vocês aí que estão pensando em migrar para tecnologia ou que já estão em tecnologia e que querem usar e abusar da diversidade dentro de tecnologia, é como o Kai falou, não tem medo. Tipo, se junta com o pessoal do teu capital humano, se junta com aquele colega que tu consegue conversar melhor e bota tuas ideias pra frente que alguém vai ouvir. Em algum momento alguém vai ouvir. Show de bola! E agradecer também ao nosso querido amigo Biel, que é dançarino, cantor, parceirão também, Senior Software Engineer aqui no César. Biel, deixa a tua mensagem. São muitas qualidades, né? Menino, dançarino, cantor, faz de tudo. Ele faz de tudo. Eu queria agradecer, Paty, obrigado, Caio, obrigado, Beca, por esse tempinho. Como recado, o que eu acho que eu posso deixar é, de novo, né? Tenham coragem de ocupar espaço. Como a gente conversou aqui também, você que está na base, que faz parte do problema, não tenha medo de reconhecer que você é parte do problema, né? Eu acho que isso também é importante. E, de novo, só agradecer o espaço de poder falar aqui um pouquinho. Uma responsabilidade, no mínimo, um pouquinho grande, né? Passar nessa mesa aqui que já teve um pessoal, né? Eu falei no começo aqui, antes da gente começar, o que é que eu tô fazendo aqui, pelo amor de Deus, né? Que bom que você está aqui, né? Não, vocês todos ele sentou aqui e mostrou por que ele tá sentado aqui. É isso. Então, eu espero que eu não tenha passado vergonha, não tenha falado nenhum absurdo, certo? Então, obrigado de novo pelo espaço. É isso. Massa, pessoal. Foi um prazer imenso ter vocês aqui conosco, discutindo esse tema tão relevante para o crescimento de qualquer empresa.
Gostaria de agradecer também a você, querida pessoa ouvinte, que ouviu esse episódio. Deixar aqui o convite para continuar nos acompanhando nessa temporada sobre carreiras em inovação, seguir nosso podcast, acompanhar o César nas redes sociais. Tem alguma sugestão, algum comentário a fazer sobre o assunto ou mesmo uma crítica? Chega mais, manda um e-mail pra gente no podcast@cesa.org.br. A gente lê tudinho com muito carinho e agradece cada feedback que vocês estão dando aqui pra gente. Bora dar então? Até mais!